Olá, meu nome é Edivaldo. A gente vai dar sequência ao nosso curso de informática, a partir do zero, passo a passo. Esse curso aqui a gente vai ter um pouquinho de prática para a gente exercitar aquilo que a gente vai aprendendo. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá, dando início. A gente vai conhecer um pouquinho sobre os sistemas operacionais. Bom, sistema operacional. O que seria um sistema operacional? Na verdade, o sistema operacional ele é chamado também de interface. É o que faz então a parte máquina conversar com a gente, ser humano. Então, na verdade, a máquina ela vai ser ensinada a ter uma determinada série de rotinas que sempre exerce aquela mesma função, na qual então a gente tem como, através de comandos, pedir para que a máquina processe determinada atividade. Dos sistemas operacionais assim mais conhecidos, né, a gente pode começar então pela empresa Microsoft, que inicia com o DOS. E dando sequência através da família Windows, digo família Windows porque são diversas versões do Windows até chegar ao que a gente utiliza hoje. E também o Mac OS, que para o computador da marca Apple, e o Linux, que também seria mais ou menos como se fosse o da Microsoft, que serviria para todos os computadores, né? A diferença é que ele é de código aberto. Vamos lá, o DOS. O que seria o DOS? O DOS é o chamado Diskette Operation System, um sistema de operação de discos. Esse sistema ele foi um dos primeiros do início da década de 80. Ele se baseava na utilização de comandos. Então eu listei aqui alguns comandos que eram os mais comuns, o qual você através do próprio teclado consegue então fazer com que o seu computador execute determinada atividade. Vamos praticar um pouquinho então. A tela do DOS ela é uma tela escura. Para você acessar atualmente, você tem que ir através do botão iniciar. Antigamente, você ligava o computador e já entrava direto no próprio DOS. Então havia um editor de texto, calculadora, existiam vários aplicativos, que a gente pode chamar de aplicativos, né, programas, que funcionavam a partir desse sistema. Como que a gente faz para acessar o DOS atualmente? Então, para acessar você vai até o botão iniciar e aqui nessa caixa de pesquisa você vai digitar CMD. Você dando Enter, você vai abrir essa tela aqui então, que é uma tela escura. Um comando muito usado é o comando dir, que tem a ver com diretório, ou melhor, pastas e arquivos. Se você escrever dir, der um Enter, você vai ver todas as pastas e arquivos que estão naquela pasta que você está dentro. No caso, eu estou dentro aqui da raiz, que é C, user, que é o sistema Windows, e o ed, que é o nome que eu dei para o meu sistema. Se eu digitar cd e dois pontos finais e der o enter, eu vou fazer a mudança de diretório. Então eu vou anteceder um diretório. Perceba que eu saí de ed e entro em user. Se eu colocar novamente, eu vou voltar para a pasta raiz. Se eu colocar cd dois pontos, ele não vai fazer nada, porque ele já está na pasta inicial. Se eu digitar cls, ele vai limpar a tela. Então seria clear screen. Vamos supor que aqui na unidade C eu quisesse criar uma pasta. Então eu vou digitar md, dou um espaço e determino o nome que eu quero. Vou colocar aula e vou dar um enter. Ele me retorna o C, dois pontos, barra, setinha. E parece que não fez nada, mas se você digitar dir e der um enter, você vai perceber que aparece a pasta aula. Se eu quiser sair dessa raiz e voltar para o Windows, eu vou digitar exit ou exit, enter, eu volto para a pasta do Windows. Aí eu quero verificar se realmente criou essa pasta. Aí eu vou abrir o computador, venho aqui onde colocar o C, que é o raiz. Se eu maximizar aqui, eu vou perceber que eu estou com a pasta aula já criada. Se eu quiser apagar essa pasta com o Windows, eu clico no botão contrário e vou no excluir, ou vem nesse x aqui. Mas nesse caso, eu quero remover ele pelo próprio DOS. Então, vamos voltar lá. Então, botão iniciar, agora o outro caminho. Você vai no iniciar, vai descer então aqui até encontrar sistema do Windows. Se você clicar aqui, você vai perceber que tem prompt de comando. Você der um clique no prompt de comando, vai abrir a mesma tela. Se eu quiser trocar de diretório, cd, dois pontos, saio desse, cd, dois pontos, saio desse também. Se eu der um dir, eu vou ver que minha pasta aula está aqui. Vou maximizar aqui para ficar mais fácil. Se eu quiser remover rd, aula,
Eu removi a pastinha. Se eu digitar novamente dir e der o Enter, você vai ver que a aula não está mais aqui. Mas esses comandos serviu para diversas coisas. Bom, então dos comandos aqui seria time, se eu digitar time, ele vai aparecer para mim lá, digite a hora nova. Se eu colocar qualquer horário que seja, eu coloco 20 horas, ele vai alterar para esse novo horário. Então eu posso também alterar a data, date, e dou um enter, ele me pede uma nova data. Se eu quiser colocar, por exemplo, dia 12 de maio de 2021, ele já alterou minha data. Se eu digitar novamente date, e perceba que ele vai alterar realmente, ele altera no sistema. Só você olhar aqui embaixo, você percebe que a alteração ela é executada. Muitos comandos eles podem ser executados através então do DOS. Um outro comando que é importante, que você pode também chamar aqui a calculadora. Se você digitar calc, ele chama a calculadora do Windows. Se você quiser, por exemplo, encerrar o Windows, desligar o computador, shutdown, espaço, barra S, ou seja, desligar o sistema. Se eu der um Enter, ele vai desligar aqui o computador. Então, depois desse sistema DOS veio um sistema Windows, que eu trabalho com janelas, e a partir daí ficou muito mais fácil. E a gente vai dar sequência então para a nossa aula sobre sistema operacional. Se quiser saber do início desse sistema para chegar até o que é hoje, tem um filme chamado Piratas do Vale do Silício, que eu vou deixar o link na descrição dessa aula. Bom, o Windows ele tinha o primeiro lançamento dele, que é esse Windows aqui, que é o chamado Windows 1.0. Ele foi tendo versões de atualização até chegar ao 3.11. Quando chegou aqui, você já trabalhava com o mouse também, só que a instalação dele era feita através de disquetes. Depois, passando um tempo, foi lançado o Windows 95, que foi praticamente em 96 que ele foi lançado. Nesse Windows 95, ele ainda utilizava o DOS para fazer o boot, que seria o carregamento inicial. Logo após o Windows 95, que ele foi muito utilizado e se tornou uma versão estável, veio o Windows 98. E foi um Windows muito utilizado porque ele começou a ter assim uma facilidade para a conexão de rede e também para a internet. Ele foi feito para a internet praticamente. Em seguida, foi lançado o Windows XP. O Windows XP é uma versão que é utilizada até os dias de hoje. Tem muita gente que utiliza naquelas lojas assim que não precisa de um aplicativo muito potente, ainda utiliza o Windows XP. Daí, após o Windows XP, veio o lançamento do Windows ME, que seria o Windows do milênio. Não deu muito certo, acabou que não teve muita gente que se acostumou com ele e ainda continuaram com o Windows XP. O XP é uma abreviação do que seria Experience, uma nova experiência do que seria o Windows. Já se falava que aqui o Windows não precisaria mais do DOS, mas é um engano, porque ainda precisava do DOS para a instalação dele. Aí foi lançado o novo Windows também, que é o Windows Vista. Esse Windows Vista ele já começava a ter uma característica mais próxima do que são os aplicativos atuais, mas também não vingou. Em seguida foi lançado o Windows 7. Esse Windows 7 é um Windows que ele guardava algumas características do Windows 98 e já era mais abrangente. Então você já consegue trabalhar com ele no sistema de rede mais avançado, que seria a rede, a comunicação de um computador com o outro dentro de um escritório, e também era fácil o manuseio dele. O Windows 7 ele fez tanto sucesso que mesmo depois que foi lançado o Windows 8, que seria uma versão já voltada para touchscreen, ou seja, para comandos direto na tela, essa versão do Windows 7 ela prevaleceu sobre a do Windows 8, que algumas pessoas ainda utilizam o Windows 8 hoje, mas é mais difícil. A versão que a gente tem atual é do Windows 10. O Windows 10 ele recebe atualizações, tem os seus navegadores de internet, ele foi feito para utilizar de forma assim mais universal os aplicativos. Então tem aplicativos que vão servir para o Windows 10 que servem também para smartphone, Xbox, tablets. Então ele acabou tirando o posto de mais utilizado do Windows 7. A única coisa é que o Windows 10 ele necessita de um pouco mais de estrutura do computador. Então
Ele precisa de mais memória, de um HD maior, com mais espaço, mas ele é uma versão muito boa. Macintosh. O Macintosh é da marca Apple, é um sistema assim muito bom, dos melhores do mundo, dos mais caros também. Ele foi dado a uma certa sequência por um dos sócios do Bill Gates, que é o dono da Microsoft, que é o Steve Jobs. E o Macintosh, para você ter uma ideia, o custo de um aparelho Macintosh é 4, 5 vezes o de um computador comum, até mais. E muita gente utiliza Macintosh hoje, né? Mas aqui em países assim que estão ainda em desenvolvimento, o que prevalece são os sistemas comuns com a utilização da Microsoft, de sistema da Microsoft. Quando foi no início da década de 90, Linus Torvald, ele era estudante de ciência da computação e ele pegou uma linguagem chamada Unix e juntou com o nome dele e criou o chamado Linux. O Linux é um sistema de código aberto. Ele pode ser instalado em qualquer computador e por ser código aberto ele é gratuito, mas ele acabou não vingando porque ele leva ainda muito daquilo que representava o DOS. Então muito que você vai fazer no Linux ele tem que ser feito com linha de comando também. Então por isso ele não teve assim uma repercussão tão grande quanto da família Windows. Bom, esse foi a aula sobre sistema operacional. Espero que tenha dado para dar uma geral e vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo se gostaram e aguarde sugestões também. Muito obrigado e até a próxima.